Nós já vimos o que é o eFlow. É um sistema para automatizar alguns processos dentro do sistema eDocs. E nós já vimos como funciona essa integração entre o eFlow e o sistema eDocs. Mas aí talvez fique uma dúvida. Quando utilizar o eFlow? Em que situações eu posso utilizar o eFlow? Bom, e aí tem algumas diretrizes que a gente pode seguir. A primeira diretriz basicamente diz o seguinte: olha só, se você estiver usando, se o seu público-alvo for o cidadão, então pode utilizar o eFlow sem medo, ok? Se for o cidadão, não tenha medo de utilizar o eFlow. Por quê? Normalmente o cidadão tem um pouco mais de dificuldade com tecnologia, especialmente se for um cidadão já de mais idade. O cidadão não entende os fluxos do processo do governo, não entende a burocracia que existe dentro dos órgãos do governo e, às vezes, em muitas situações, nem mesmo a nomenclatura. Lembra quando tem alguém conversando da área de direito perto da gente e aí vem aquele juridiquês que a pessoa fala português, a gente entende, mas não tem a menor noção do que ela quis dizer? Para o cidadão, os processos do governo às vezes soam de forma muito semelhante. Tanto que tem agora toda uma área de estudo a respeito da linguagem simples, de como simplificar a comunicação do governo com o cidadão, para tornar essa comunicação mais assertiva, mais efetiva e permitir que o ouvinte de fato compreenda. Então, se o público-alvo do seu formulário for o cidadão, pode usar o eFlow, sem medo. Desde que o objetivo seja coletar algumas informações por meio de um formulário ou receber alguns documentos. Então, se você precisa que o cidadão te envie alguns documentos ou algumas informações, então você pode usar o eFlow sem sombra de dúvida. Agora, é para o servidor. Eu preciso obrigatoriamente usar o eDocs ou eu preciso obrigatoriamente usar o eFlow? Não, você pode usar os dois. Só que aí, o que a gente recomenda? No caso de servidores. Para servidores, a gente faz algumas ressalvas. Por quê? Olha só. Se você tem um formulário muito simples, onde ele apenas preenche algumas informações e encaminha para um setor, boa parte dos servidores utilizam o eDocs com frequência. Então, o servidor ele sabe utilizar o eDocs. O sistema eDocs é o sistema arquivístico de documentos e processos eletrônicos do governo do estado utilizado desde 2018. Existe um curso introdutório virtual do sistema eDocs. A ESESP tem ofertas mensais de turmas de treinamentos do sistema eDocs. Então, o servidor ele tem quase que por obrigação conhecer e saber utilizar pelo menos as funções principais do sistema eDocs. Não precisa ser um expert, mas precisa saber, precisa entender o básico do sistema. Então, se você tiver algo muito resumido, muito simples, você não precisa do eFlow para o servidor. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui agora. Olha só. Elaboração de documentos. Eu quero fazer, enquanto servidor, eu quero fazer um pedido de abono. Acho que nós temos aqui um comunicado de abono. Então, olha só, nós já temos um modelo pronto para o servidor inserir a matrícula dele. Ele vai inserir a data que ele quer tirar o abono, ele vai capturar e vai colocar a chefia para assinar, vai capturar. Assim que a chefia assinar, ele vai encaminhar para o RH. Precisa fazer um eFlow para esse aqui? Não, não precisa. Talvez vai até chatear os servidores, porque eles já estão acostumados com esse fluxo, que é muito simples. Olha só, o documento já está pronto, ele já vem com nome, ele já vem com órgão e setor, ele já vem com um cargo. Só falta preencher o número funcional, a data que ele quer tirar o abono, colocar o gestor, o chefe dele para assinar. Assinou,
encaminha para o RH. É muito simples e prático, então, num caso desse, não precisa utilizar o eFlow, não. Agora, por exemplo, uma atualização cadastral. Tem algum modelo para atualização cadastral? Vamos ver. Formulário para atualização de dados funcionais. Olha só. Aqui, perceba que já é um formulário um pouco mais complexo e extenso. Olha o tamanho desse formulário. E olha a quantidade de informações que são solicitadas. Número funcional, capacitação, 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 formação 1, formação 2, formação. Então, perceba a quantidade de dados, a quantidade de informações que o servidor precisa preencher. Alguns campos ele precisa marcar com xizinho. E aí, qual que é o problema aqui? Pode ser feito aqui? Pode, não tem nenhum problema. Só que você consegue validar esses campos? Você consegue colocar um campo condicional? Se ele deixar algo em branco, se ele esquecer um número funcional, você consegue avisar que está faltando informação? Não, você não consegue fazer nenhum tipo de validação. Olha só, ele preenche, assina, ele envia para o RH, para aí o RH abrir, olhar, poxa, está faltando informação, vai devolver para o servidor. Percebe que o negócio começa a ficar burocrático e tornar o processo mais lento e mais sujeito a erro? Então, num caso desse aqui, o eFlow cai como uma luva. Por quê? Você pode pegar e criar vai ficar um formulário extenso. Não tem como não ficar, porque olha a quantidade de campos. Vai ficar extenso? Vai. Só que você consegue colocar campos condicionais. O campo B só aparece se o campo A tiver marcado. O campo X só aparece se o campo Y tiver uma determinada resposta. O número funcional é obrigatório, então se ele não preencher, quando ele clicar lá embaixo, como nós vimos na aula anterior, quando ele clicar no enviar o formulário, vai aparecer uma mensagem vermelha dizendo, está faltando informação. Então você consegue fazer uma série de validações de tal forma que quando ele enviar e chegar lá no RH, quase 100% de certeza que tudo já vai estar correto e o RH não vai precisar devolver para o servidor notificando, olha, falta tal campo, olha, faltou marcar tal campo, olha, faltou preencher tal informação. Então, nesse caso aqui, o eFlow se aplica muito bem, ok? Mas percebeu a diferença de complexidade deste formulário para atualização de dados funcionais para aquela solicitação de abono? Aquela solicitação de abono é extremamente simples. Você coloca seu número funcional, você diz a data, assina e envia. Então, é muito difícil, dificilmente o servidor vai esquecer algum campo, porque são basicamente dois campos: número funcional, a data, assinar e enviar. Agora, este aqui é muito extenso. Então, este aqui é um forte candidato a ser implementado via Flow. O servidor vai acessar o formulário e vai começar a preencher os campos. Se tiver um campo obrigatório que ele deixou em branco, quando ele tentar enviar, o próprio Flow vai barrar e vai dizer, olha, está faltando um campo. E aí, pelo menos os campos obrigatórios não irão faltar, não vai nenhum campo em branco, ok? Então, o objetivo dessa aula foi dar uma esclarecida quando utilizar o eFlow e quando não é necessário utilizar o eFlow.